Bom, pessoal, dando continuidade aí à classificação dos carbonos, a gente vai ver mais duas classificações do átomo de carbono e depois a gente vai ver a classificação das cadeias carbônicas. Então, além daquelas classificações que a gente trabalhou na aula passada, o carbono ele ainda pode ser classificado como carbono saturado ou como um carbono insaturado. O que seria um carbono saturado? É um carbono que só faz ligações simples. E o que seria um carbono insaturado? É aquele carbono que vai fazer ligações duplas ou vai fazer ligações triplas. Por exemplo, eu tenho esse carbono aqui, esse carbono só faz ligações simples. Então ele é classificado como carbono saturado. Esse carbono aqui, ele só faz ligações simples, então ele é classificado também como carbono saturado. Então, carbono saturado é aquele carbono que só faz ligações simples. S, saturado, ligações simples. Para essa representação aqui, eu tenho um carbono em cada um dos vértices, né? Então aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho um outro e outro. As ligações representadas são ligações simples. Todos esses 4 carbonos aqui são carbonos saturados. Lembrando que em cada uma das pontas, né, dos vértices, eu tenho complemento das ligações nos carbonos. Então esse carbono aqui tem 1, 2, 3, 4, completa com hidrogênio. Aqui completa com hidrogênio, aqui completa com hidrogênio, aqui completa com hidrogênio, aqui completa com hidrogênio. Já no carbono insaturado, ele vai apresentar ligações duplas ou vai apresentar ligações triplas. Nesse caso aqui, esse carbono está apresentando uma ligação dupla, então ele é classificado como um carbono insaturado. Esse aqui, esse carbono, esses dois carbonos aqui, ó, estão fazendo ligações triplas, então eles são classificados como carbonos insaturados. Então aqui eu tenho carbonos insaturados e aqui eu tenho carbonos insaturados. Nessa representação, lembram, cada ponta dos vértices representa um átomo de carbono. Então, esses 6 carbonos que estão aqui, cada um está fazendo uma ligação simples e uma ligação dupla. Se eles estão fazendo ligações duplas, a gente chama isso aqui de duplas alternadas, eles são carbonos insaturados. Então, esse carbono está fazendo uma ligação dupla aqui, uma simples, uma dupla, uma simples, dupla simples, dupla simples. Então, esses carbonos aqui, esses 6 carbonos, também são classificados como carbonos insaturados. E para lembrar, né? Lembrando que cada carbono faz 4 ligações, então aqui eu tenho 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio aqui que vai ser a quarta, aqui falta um hidrogênio que vai ser a quarta, aqui um H, aqui vai ter um H, aqui um H e aqui um outro H. E para a gente lembrar, esses carbonos, né, que são saturados, né, da classificação do carbono, os carbonos insaturados, eles são denominados de carbonos do tipo sp2. Lembram de sp2? É a hibridização do carbono. Ou carbonos do tipo sp. Então, o carbono do tipo sp2 é aquele que faz ligações duplas. Então, esses carbonos aqui, esses 2 carbonos aqui, fazem ligação dupla. Então, eles são carbonos do tipo sp2. Esse aqui, todos os carbonos fazem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então, também todos eles são carbonos do tipo sp2. Já esses 2 carbonos aqui, eles fazem ligações triplas. Então, são carbonos do tipo sp. E no caso dos carbonos do tipo que fazem carbonos saturados, eles vão ser classificados como sp3. Ou seja, se eu olho uma estrutura e ela me fala que só tem ligações simples entre carbonos e o carbono é do tipo sp3, isso está correto. Ou se eu falo que eu tenho carbonos insaturados ou carbonos do tipo sp2 ou do tipo sp, isso também está correto. Agora a gente vai trabalhar em cima da classificação das cadeias carbônicas.
como que eu classifico as cadeias carbônicas? Elas são classificadas de acordo com alguns critérios. Esses critérios são distribuição dos átomos, o tipo de átomo que está envolvido, a forma como esses átomos estão distribuídos e os tipos de ligações químicas existentes na molécula. Então, seriam essas formas que a gente vai olhar para classificar uma cadeia carbônica. A cadeia carbônica ela pode ser classificada como cadeia aberta, né, conforme a distribuição dos átomos, né? Então, aqui, quanto à distribuição dos átomos, né, quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser classificada como uma cadeia aberta ou ela pode ser classificada como uma cadeia fechada. Cadeia aberta acíclica, né? A cíclica não, né? Não cíclica, ou alifática é a mesma coisa, são sinônimos. Ou fechada, cadeia fechada, ou cadeia cíclica, que também é a mesma coisa. Para ela ser uma cadeia aberta, ela não vai ter fechamento, né? Vai ser uma cadeia onde você vai ter uma estrutura aberta, né? Comparado com uma cadeia fechada, ela geralmente forma uma figura geométrica. E a cadeia aberta ela não forma. Então aqui ó, eu tenho a representação dos átomos de carbono aqui. Ela não está formando nenhuma figura geométrica fechada. Então é classificado como uma cadeia aberta. Nesse caso aqui também, eu não tenho nenhuma figura geométrica representada. Eu vou falar isso que é uma cadeia aberta. Já na cadeia fechada, ou cadeia cíclica, a gente chama de um ciclo, né? Eu vou formar algum ciclo em algum ponto. Observe que aqui ó, eu formo um quadrado. Lembrando que em cada vértice do quadrado eu tenho um átomo de carbono. Aqui ó, eu formo um hexágono. Então, ou seja, eu tenho aqui 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu também formei uma cadeia fechada. Então a cadeia aberta ela não vai formar figura geométrica. A cadeia fechada ela vai formar alguma figura geométrica. Quanto a ser aromática ou não aromática, a classificação ser aromático ou não ser aromático na cadeia está associado ao que a gente chama de anel aromático. O que seria esse anel aromático? O anel aromático é o anel onde você tem 6 átomos de carbonos alternado com ligações duplas alternadas. Então, isso aqui ó, é um chamado anel aromático, onde eu tenho 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tenho 3 ligações duplas alternadas. Isso aqui ó, é chamado de anel aromático, que está representado aqui. Ó. Então, eu tenho os átomos de carbono, 6 átomos de carbono, e eu tenho as 3 ligações duplas alternadas. Então tem que ser um anel fechado, é um hexágono fechado com 6 átomos de carbono, com duplas alternadas. Então, eu posso representar esse anel aromático dessa forma, ou posso representar dessa forma aqui. Essas duas formas são correspondentes, ou essa fórmula aqui é mista, né? Que a gente coloca essa bolinha aqui no centro, ela não é um oxigênio. Na verdade, ela está mostrando essas ligações duplas aqui, ó, que vão se alternando. Então, são duplas alternadas, a gente representa por esse hexágono aqui com essa bolinha no centro. A fórmula molecular do anel aromático é essa aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6H1, 2, 3, 4, 5, 6, C6H6. Toda vez que uma cadeia carbônica apresentar essa estrutura aqui, ó, de ligações duplas alternadas, pode ser qualquer uma dessas 3 aqui, a gente fala que é uma cadeia carbônica aromática. E essa cadeia carbônica aromática, ela pode ser mononucleada ou polinucleada. O que seria mononucleada? Apresenta apenas um núcleo de anel aromático. Apresenta apenas um núcleo de anel aromático. Apresenta apenas um núcleo de anel aromático. Ou ela pode ser polinucleada, apresentar mais de um núcleo de anel aromático. Então, aqui eu represento 2 anéis aromáticos.
dois núcleos aromáticos. Observe que aqui não está faltando a ligação, não. Essa dupla aqui, ela é compartilhada entre esses dois anéis aqui, ó. Então aqui a gente não coloca essa ligação dupla aqui, porque essa ligação aqui, ela é compartilhada com os dois. Então aqui não está faltando a ligação. É dessa forma mesmo. Aqui, ó, eu tenho polinucleadas, uma cadeia polinucleada, onde tem dois núcleos que estão separados. Então, eles podem ser condensados, né, se eles estão juntos, ou podem ser isolados. Nesse caso aqui, eles estão isolados, um separado do outro. A cadeia carbônica ela pode ser classificada também quanto ao tipo de ligação. Ela vai ser uma cadeia carbônica saturada ou uma cadeia carbônica insaturada. Lembram da classificação do carbono? Então, o carbono ele pode ser do tipo saturado ou ele pode ser do tipo insaturado. Para eu classificar a cadeia carbônica como saturada ou como insaturada, isso vai estar associado diretamente às ligações existentes no átomo de carbono. Então, se eu tenho átomos de carbonos que fazem ligações duplas ou triplas entre carbonos, é uma cadeia insaturada. Se eu tenho átomos de carbono que só fazem ligações simples entre carbonos, é uma cadeia saturada. Nesse exemplo aqui, os carbonos estão em cada ponta. Um carbono, 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 carbono. Só há ligações simples entre carbonos. Então, é classificado como uma cadeia saturada. Nesse caso aqui, eu tenho carbono, 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 carbono e carbono. Entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Mas aqui aparece uma ligação dupla. Essa ligação dupla aqui é entre o carbono e o oxigênio. A ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, a cadeia vai permanecer uma cadeia saturada, porque eu só olho se vai haver ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então só pode ser entre carbonos. Porque nesse caso aqui, eu tenho esse carbono, tenho esse carbono. Tem uma ligação tripla entre os dois carbonos. Então vai ser classificado como uma cadeia insaturada. Nesse caso aqui, em cada um dos vértices aqui, eu tenho um átomo de carbono. Então, esses dois carbonos aqui, eles fazem ligação dupla, e esses dois carbonos também fazem ligação dupla. Então, essa cadeia é chamada de cadeia insaturada devido a essas duas ligações duplas que existem aqui entre os átomos de carbono. É isso.